E o tema dessa palavra é Urias, o coração de um discípulo fiel. Muitas vezes você pergunta, o que é ser um discípulo? O discípulo nada mais é que aquele imitador, aquele que é um com você, aquele que é submisso, aquele que está pronto para servir, aquele que anda nas mesmas pegadas, aquele que nos momentos difíceis ele é um com você, aquele que tem um compromisso hoje e antes de vir para o culto me manda uma mensagem falando que ia para a sogra dele, que tinha um almoço já tudo preparado. E eu falei para ele, eu gostaria que você estivesse lá, que hoje eu ia pregar. Ele largou tudo, está aqui hoje. É o William, é a Lorena. Isso é ser um discípulo, pagar um preço. Às vezes, tem coisa mais importante, mas o reino de Deus, talvez honrar o seu líder por estar ali, isso é ser um discípulo. Muitas vezes, pensamos que discípulo eu tenho que andar igual, eu tenho que vestir a mesma roupa, eu tenho meus cortes de cabelo. Não é isso. É muito mais em relação a isso. É ter o mesmo coração, o mesmo propósito, a mesma unidade, andar no mesmo caminho. Isso é ser um discípulo. E hoje, eu queria falar de um discípulo, de um profeta, que marcou, falou muito comigo, e o nome dele é Urias. O significado do nome Urias, em hebraico, diz o seguinte: o Senhor é a minha vida. Urias era um hitita, soldado da elite do exército de Davi. Ele era um dos top de Davi. Era esposo de Batseba, ou Betsabá. Tem essas duas falam, às vezes na Bíblia, versão diferente. Mas era esposo de Batseba e foi um dos valentes que esteve ali na guerra para conquistar a batalha dos Amonitas. Irmãos, em setembro de 2021, a gente fez uma viagem para a Jordânia. Eu, pastor Ru, pastora Poliana, minha esposa, irmão Deite, irmã Ciela, e a gente foi para essa viagem. E ali a gente pôde conhecer vários lugares bíblicos. E por onde nós passávamos, Deus estava falando conosco, comigo principalmente também, falando comigo, porque eu estou falando de mim. Deus estava falando comigo. Mas teve um lugar onde a gente foi, que Deus falou muito comigo, que foi na cidade de Amã, na Jordânia, na capital de Amã. A capital é Amã, né? A gente esteve ali em Amã, mas mais específico, na Cidadela, que é a cidade antiga. Essa cidade foi a cidade onde houve esse confronto, onde houve uma guerra, onde Urias morreu, mas foi uma cidade também onde que houve aquela relação, os descendentes de Ló, onde Ló esteve aquela relação incestuosa com as filhas, e nasceu os Amonitas e os Moabitas. E era um povo duro de coração, um povo muito mau. Se não me engano, eu estava estudando, mas não consegui achar, mas eu acho que hoje eles não se fala muito pouco deles, mas acho que é a Palestina, não sei, acho que ele está meio envolvido naquela região da Palestina. Só para você ver a dureza do coração desses Amonitas e os Moabitas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo 19. Queria ler isso aqui para você. Gênesis, capítulo 19, versículo 31, 32 e 33. Quero falar dessa relação, onde gerou esse povo. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já está velho, e não há homem na terra entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nós deitaremos com ele, para preservar a linhagem do nosso pai. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela entrou, nem se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que no outro dia, que a primogênita disse à menor: vês que eu já ontem à noite me deitei com meu pai, dei-lhe de beber vinho também esta noite.
E então, entra tu e deite com ele, para que em vida conservamos a descendência de nosso pai. Então, talvez na sua mente você não consegue nem imaginar isso, mas hoje acontece isso também. Né? Hoje acontece isso não tanto, mas está acontecendo. Muitas coisas absurdas, mas naquela época aconteceu isso, onde as filhas se embebedaram o pai e geraram essa geração, que a primogênita, a primeira, ela gerou os moabitas, e a segunda gerou os amonitas, essa geração cruel, de coração duro. Mas o que eu quero falar hoje é 2 Samuel, capítulo 19, do 1 ao 17. Queria que você abrisse aí. 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 17. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais, todo o exército de Davi. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabás. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi para passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliá, a mulher de Urias, o Etita. Davi mandou que trouxesse, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o Etita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estavam indo à guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas e os senhores, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca do Senhor e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderei eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha esposa, com minha mulher? Juro pelo teu nome, por tua vida, que não farei uma coisa dessa. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convocou para comer e beber e o embriagou à tarde. Porém Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela estava escrito: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu Urias, o Etita. Amém, irmãos? Essa história aqui, ela dá muito ênfase no pecado do adultério de Davi. Eu quero abordar isso, mas também quero falar desse discípulo, desse valente, desse profeta, que realmente o que mais importava para ele era o reino de Deus. O primeiro ponto que eu queria falar com você aqui: quando o exército se levanta para a guerra, você não deve ficar em casa. Na primavera,
lá no versículo 1, fala o seguinte: na primavera, quando os reis saíam para a guerra, para a batalha, Davi, ele não foi, ele enviou Joabe. O que eu quero abordar aqui é o seguinte, irmãos: o líder, ele tem que ser um exemplo em todas as áreas, em tudo. Sim, o preço é maior? Sim. E ele tem que ser o exemplo. Davi, ele era o rei, ele era o capitão, o general de mais importante daquele exército. Então ele era o principal de estar nessa guerra. Mas ele decidiu não ir. Ele decidiu ficar em casa. E aqui fala que ele ficou em Jerusalém. Enquanto os seus soldados, o seu exército, estavam na guerra, batalhando, dando a sua vida para o reino de Deus, Davi ficou em casa. Ele não foi. Muitas vezes, irmãos, quando a igreja se une por um propósito, o nosso propósito é um encontro, o nosso propósito é jejuar, o nosso propósito é ganhar pessoas, o nosso propósito é estar em unidade. É de admirar quantos líderes não participam. É de admirar quantos líderes ficam em casa. Sendo que ele tem que dar o exemplo. Porque muitas vezes nós fazemos pergunta: por que as coisas não rompem? Por que as coisas não fluem na minha vida? Por que meu ministério não avança? Precisamos filtrar. Porque o líder, ele é um exemplo. Se você não for, meu irmão, provavelmente, além de você não dar bom exemplo, como Davi não foi, você vai para um abismo. São as consequências de um abismo. E o segundo ponto: quando você não está inserido no mesmo propósito, você se torna uma presa fácil. Versículo 2 e 3 diz o seguinte: uma tarde Davi se levantou da cama. Que hora que Davi levantou? Uma tarde. Enquanto os irmãos estavam guerreando, Davi estava dormindo. À tarde. Enquanto os irmãos estavam dando sua vida, Davi estava dormindo. Quantos irmãos às vezes estão aqui na oração, cansados do trabalho? Muitas vezes os irmãos estão dormindo. Eu trabalhei muito, boa justificativa. Mas o que é mais importante? Aqui era conquistar a cidade de Rabás. Era ganhar aquela guerra. Quando nós unimos aqui, quando nós oramos, quando nós intercedemos, é porque tem vidas que nós precisamos ganhar. Porque que realmente, às vezes, algumas pessoas arrumam tanta desculpa. Eu estou cansado, trabalhei muito, estou com dor de cabeça. Tenho certeza, tem muitos líderes aqui que já veio para cá com dor de cabeça, cansado, às vezes nem queria vir. Dou exemplo disso. Já teve dia que eu não queria vir, mas não é para mim, é para o reino de Deus. Quando nós estamos aqui orando, intercedendo por aquelas vidas, pagando preço, jejuando, é por essas vidas. Agora, o que me impressiona, quando a igreja está unida, todo mundo está orando, jejuando, tem muita gente que não jejua. Tem muitos irmãos, tem muitos líderes que não jejuam. Está errado, irmão. Quando o seu coração não está no mesmo propósito, precisamos tomar cuidado. Então, Davi, em vez dele estar junto com os irmãos, não, ele estava dormindo. Uma que ele não foi, ele ficou em casa e dormiu até tarde, enquanto o povo está guerreando. E aí, meu irmão, começa. Começa os nossos deslizes, começa as nossas brechas, começa a dar brecha para que o diabo coloque coisa na sua mão, coloque coisa na sua frente, para que você possa cair. E numa tarde, Davi levanta do palácio, vai para a varanda do terraço, e ele olha uma mulher bonita, tomando banho, e fica atraído por ela. E manda que trouxesse ela, porque era o rei. Mas ele sabia que era mulher de Urias. Davi, ele fez consciente, sabendo que era mulher de Urias. Mande ela, traz ela para mim. Trouxe ela para mim. E ali ele teve uma relação com ela. E ali foi gerado um filho. Mas o que eu quero falar é quando nós não estamos no mesmo propósito, quando nós não estamos na mesma unidade, meu irmão, se Davi caiu, quem somos nós? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que era íntimo do Senhor, tinha tudo nas suas mãos. Davi foi colocado um reino para ele tinha tudo, ele tinha todas as mulheres. Por que ele foi mexer com a mulher de Urias? Muitas vezes, olhando para a nossa vida, você tem tudo, irmão. Você tem saúde, você tem uma casa para morar, você tem sua vida financeira estabilizada. E muitas vezes ficamos cobiçando as coisas dos outros. Precisamos vigiar.
Até Davi, irmão, caiu, quanto mais nós. E muitas vezes, quando a nossa mente está vazia, quando nós não temos nada a fazer, meu irmão, o diabo ele coloca coisas na nossa mão. Por isso nós precisamos estar em unidade. E o terceiro ponto, um abismo chama o outro abismo. O pecado, ele entra na sua vida, e a morte do pecado, ele não entra de uma vez, é de pouco a pouco. São as brechas que nós vamos dando, que ele vai entrando. E aqui no versículo 5, diz o seguinte: a mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo-lhe que estava grávida. Agora o circo apertou. O pecado, como eu disse, o final do pecado, quando você chega o ato do pecado, ele às vezes não acontece de uma vez, ele vai vindo. Primeiro Davi, ele não foi onde todo mundo estava, ele não estava em unidade lá com o pessoal, estava dormindo quando todo mundo estava morrendo, dando a vida para conquistar aquela cidade. Terceiro, o ato foi confirmado, e aí vem a consequência. Batseba engravida e gera um filho de um soldado de elite, um filho de um discípulo, um filho de um companheiro que estava dando a vida por ele, e ele gera um filho através da esposa dele. Davi, ele tinha tudo, irmão. Ele tinha as melhores mulheres, ele tinha tudo, que eu estava lendo, ele tinha tudo, o Senhor tinha colocado tudo, o profeta falou para ele, te dei tudo, por que você foi mexer com a mulher dos outros? Ter prazer na coisa dos outros, olhar as coisas dos outros, sendo que você tinha tudo. Muitas vezes temos tudo. O tudo que eu falo é você ter paz, irmão. E às vezes fica cobiçando as coisas dos outros. Precisamos vigiar. E aí o pecado aconteceu. E a consequência do pecado, ela é alta. O preço foi alto. O preço aqui foi a vida do filho de Davi. Então, a confirmação do pecado, o ato do pecado, o final é trágico. E o preço é alto, irmão. E isso gera consequência muito grave. Não só, às vezes, para você, mas para toda a família. Quem causou foi Davi, mas toda a família foi atingida. E é assim o pecado quando ele entra. Ele não vai só te atingir. Ele vai atingir pessoas que estão à sua volta. Lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, 15, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Natã chegou para ele, o profeta. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor te perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Davi, ele tinha um coração diferenciado. Foi um pecado muito grave. Mas nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer a falha que nós tivemos e consertar. Davi, ele chegou diante de Natã, falou diante do Senhor que ele pecou contra o Senhor. O que ele fez foi muito grave. E o Senhor reconheceu e o perdoou. Porém, porque naquela época, se acontecesse esse tipo de fato, ele era morto. Porém, o Senhor poupou Davi. Mas isso ia ter consequência, e a consequência foi a morte do filho dele. O pecado, porém, tem consequência. Lá no versículo 14 diz o seguinte: entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Eu acho interessante que eu estava lendo 2 Samuel, em todo o tempo, por mais que Urias, tudo que Urias passou, em 2 Samuel aqui, irmão, não foi fácil. Mas o Senhor lembrou dele a todo tempo, que o nome dele era citado em tudo, para lembrar que Deus honra aquele que é fiel. Queria fazer uma comparação para você entender 2 corações, 2 propósitos e 2 unidades. Se a gente olhar a vida de Davi, a mulher não chegou até ele. Davi, ele estava em casa, ele saiu para espreguiçar ali e viu a mulher lá embaixo e chamou para se deitar com ela.
Aí a gente faz um paralelo com a vida de José. José, ele esteve na mesma situação. Na mesma situação. Conta lá em Gênesis 39. Vou só ler rapidinho para vocês. Gênesis 39, versículo 11 e 12. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas. E nenhum dos seus empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Se a gente fazer um paralelo, são dois homens de Deus, mas um estava no propósito, outro não. José, todo o tempo que ele percorreu, ele tinha um propósito. O Senhor tinha um propósito na vida dele ali. Ele estava em unidade com o Senhor. Ele sabia onde ele andava, onde ele pisava, o que ele fazia, que o Senhor era um com ele. Agora, se a gente olhar para a vida de Davi, a mulher nem veio até ele, foi ele que foi até lá. Então, irmão, quando nós estamos fora do propósito, quando nós não andamos em unidade, irmãos, nós somos presa fácil. Nós somos armadilha para o diabo, para que ele possa entrar na nossa vida e trazer tragédia. 4. Davi tenta cobrir o seu pecado e coloca Urias na frente da batalha. Lá em Jeremias 16, 17, muitas vezes, irmãos, tentamos cobrir o nosso pecado. Muitas vezes pensamos que fazemos coisas, às vezes escondidas, e o Senhor não vê. Muitas coisas queremos dar um jeito, pensando que o Senhor não vê. E a todo tempo, o Senhor está vendo tudo que nós estamos fazendo. Davi, toda a trajetória, segundo Samuel, é ele tentando encobrir o seu pecado. O ato que ele fez. A covardia que ele fez. Mas aqui em Jeremias, capítulo 16, versículo 17, diz o seguinte: Porque os meus olhos estão sobre a terra, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se esconde da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Então, irmãos, Davi, ele estava tentando dar um jeito ali, de todo jeito, cobrir esse pecado de Urias. Ele fez de tudo. Ele armou para Urias, embebedou ele, para que ele fosse para casa e deitasse com a sua mulher, mas Urias não foi. No outro dia, Davi mandou presentes para ele descansar na sua casa, mas ele não foi, ele dormia na porta do palácio. Isso mostra o seguinte: Urias, ele não queria estar ali. Porque quando você está conectado no corpo, irmão, quando está todo mundo orando, todo mundo no encontro, todo mundo ali no mesmo propósito, na mesma unidade, você quer estar lá. Você não quer estar aqui. O Urias, ele veio porque Davi chamou ele. Mas o coração de Urias estava lá, pensando nos companheiros dele, dando a vida por eles lá. Então Urias estava com esse coração de não ir, de não participar. Versículo 8 diz o seguinte, 2 Samuel, versículo 8, capítulo 11, 8, ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio. Logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Versículo 9. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Urias não foi para casa, irmão, porque ele tinha um coração na obra do Senhor. Porque ele tinha compaixão com o povo que estava na guerra. Ele não quis ir para casa. Ele achou que não era digno de ir para casa, descansar, quando os seus valentes, os seus soldados estavam na batalha, guerreando, se dando a vida. Não sou digno de ir para casa. Nem toda proposta, irmãos, que vem para a nossa mão é de Deus. Às vezes você pensa que algo é bênção para você, mas nem tudo que vem na sua mão é de Deus. Precisamos orar. Lá no versículo 10 diz o seguinte: quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou:
Depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? O que tinha de errado? Você está cansado, chegando de uma viagem, e o rei te convida para ir para sua casa, para você ir para sua casa descansar, dormir, comer, beber, ficar com a sua esposa. O que tem de errado nisso? O que tem de errado? Trabalhei muito, estou cansado, não vou na oração. Eu acho que não tem nada a ver. O que tem de errado eu ficar em casa? O que tem de errado eu não participar das coisas da igreja? Trabalhei muito, estou muito cansado. O que tem de errado eu não participar do encontro? Tem muita gente, não precisa de mim. São tantas desculpas que nós, às vezes, arrumamos, às vezes não está na mesma unidade, no mesmo propósito. Mas Urias não sujeitou a isso. Mais uma vez, não, eu não vou. Eu não vou participar disso. E aqui fala de um coração leal, um homem de caráter, um homem que pensava no reino de Deus, e um homem que tinha uma aliança com Davi. O mais interessante, talvez na sua cabeça você deve pensar, como que eu vou ter uma aliança com um cruel desse, que aprontou isso para mim? Mas Urias, ele tinha uma aliança com Davi. Ele era leal a Davi. Urias respondeu, a arca e os homens de Israel, versículo 11. Urias justificando por que não foi. Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderei eu ir para casa, comer, beber e deitar com a minha esposa? Juro, por teu nome e por tua vida, que não farei coisa dessa. Olha aqui o que Urias falou para Davi, que ele jurou, sabe por quem? Por Davi, e pelo nome de Davi, que ele não ia fazer isso. Enquanto meus irmãos estavam se doando lá, dando a sua vida lá na batalha, como poderei eu deitar com a minha esposa, relaxar em casa, comer e beber? Não, não farei isso. Mas Urias também não falou isso, porque, irmãos, ele tinha uma aliança com a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 23:10. Ele não foi para casa por causa da fidelidade à lei do Senhor. Naquela época existia uma lei, que todo homem que estivesse em batalha, estivesse na guerra, ele não poderia ter relação com a esposa. Se caso ele tivesse relação, ele tinha que sair fora do acampamento, se purificar para depois voltar. Lá no versículo 10, Deuteronômio 23:10. Se um de seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Então, Urias também não foi por causa da palavra do Senhor, que além de uma direção que nós recebemos, nós precisamos ver o que a palavra de Deus diz a nosso respeito sobre isso. Nós precisamos olhar a palavra de Deus. E esse também foi um dos motivos para que Urias não foi. E porque ele tinha compaixão pelos irmãos que estavam ali na guerra. Não vou fazer isso. Não tenho coragem. E a palavra do Senhor me diz isso, a lei do Senhor, que o homem que estiver em guerra, ele não pode se contaminar, ele não pode ter relação, ele não pode ter relação com sua esposa, ele tem que ser puro. Urias, versículo número 6 agora, diz o seguinte, Urias leva a sua própria sentença de morte. Davi, ele tentou de todo jeito, irmãos. Muitas vezes, tentamos de vários jeitos encobrir o nosso pecado, mas não vai adiantar. Davi era o rei, ele podia tudo. Ele podia tudo. E ele tentou tudo. Ele tentou embriagar Urias 1, 2 vezes. Ficou grilado porque ele não ia. Mas chega uma hora, irmão, que o ato vai ser consumado. Preciso tomar uma decisão
pior e drástica. Então, Davi toma uma decisão mais drástica pela vida de Urias, pelo seu discípulo, pelo seu soldado, pelo seu valente, um que dava a vida por ele. E Davi toma essa decisão. Versículo 14. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. E nela escreveu: põe Urias na linha de frente. Deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Olha como que é o pecado. Às vezes precisamos fazer coisas absurdas para tentar cobrir o pecado, mas não vai cobrir, que a consequência vai vir. Então Davi deu a última cartada: vou eliminar ele agora, que aí assim as coisas vai ficar belezinha, ninguém vai descobrir nada. E assim foi. Joabe colocou Urias na linha de frente e morre Urias. Pronto, resolvido o problema. Nós pensamos que um ato como foi esse, a gente pensa que resolveu. Talvez em você ache que resolveu, mas para Deus não resolveu. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, não tem nada encoberto aos olhos do Senhor. E o Senhor sabia de tudo. E o preço foi muito alto por Davi. Que ele morreu o seu filho. Porém, Davi ele foi perdoado, amém, irmãos? O Senhor perdoou ele, porque ele reconheceu. Mas Urias, em nenhum momento ele desviou do caminho do Senhor, do propósito do Senhor, do coração que ele tinha no reino de Deus. Aí eu te pergunto, vale a pena, irmão? Às vezes você dá a sua vida, às vezes você negar propostas indecentes, às vezes você negar propostas boas que vêm na sua mão pelo reino de Deus, vale a pena? Eu quero te dizer, vale, irmão. Porque a nossa herança não é aqui nessa terra. A nossa herança é lá no alto. Nós estamos aqui de passagem e nós passaremos por aflições, por várias situações. Você vai passar mesmo, vai ser humilhado. Vão passar por situações, pelo nome de Jesus, pela obra de Deus. Você vai ser negado por muitas coisas, mas você vai ser negado aqui nessa terra, mas lá você vai ser exaltado. Porque nós precisamos pensar no reino de Deus, quantos cristãos, quantas pessoas que morrem por amor à obra de Deus. Morre, irmãos. Talvez aqui no Brasil não, nem tanto. Mas, Oriente Médio, lá fora, onde nós estivemos, na Jordânia, é um país fechado, irmãos. O pastor ter a sua igreja, o pastor Beitou para ele ter a sua igreja, irmãos, é escondido, é tudo escondido lá, tem que fazer ali a obra de Deus, mas ele está ali fazendo a obra de Deus. Primeiro ele leva o amor, que o amor ele transforma. E depois a palavra de Deus entra. Então tem pessoas se doando, tem pessoas dando a vida, tem pessoas que morrem pelo evangélico até hoje. Vale a pena? Vale, porque essas pessoas estão lá, pagando um preço. Larga toda a família aqui, vão fazer esse trabalho de missão. E ali onde não conhece nada e começam a obra de Deus. Vale a pena? Vale. Vou tirar as minhas regalias, os meus costumes, pela obra de Deus? Vale a pena, porque é o reino de Deus, são pessoas que você vai ganhar lá fora. Então vale a pena. A nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa é no céu. Amém, irmãos? E outra coisa, não fique pensando, o Senhor, Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele não fica devendo nada para ninguém. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 6, fala da genealogia de Jesus. Versículo 6 diz o seguinte, que fala da genealogia de Jesus, da geração. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja tinha sido mulher de Urias. Urias foi lembrado aqui, irmão, na genealogia de Jesus. Porque muitas vezes nós pensamos, eu tenho que fazer algo aqui para me destacar aqui, eu não destacar, eu não vou ver. Peraí, o Senhor está vendo. O Senhor vê todas as coisas. Nós não precisamos estar em púlpito, não precisamos estar no alto para destacar a obra de Deus, não. Aonde você estiver,
onde você levar a palavra de Deus, você falar do amor de Deus, testemunhar a sua vida, ali você será um canal de bênção. E o nome de Urias, ele foi lembrado, o Senhor não esqueceu dele. Ele foi lembrado. Que aqui, ele podia muito bem pular isso aqui, mas cuja a mãe tinha sido mulher de Urias. Ele foi lembrado aqui. Urias foi lembrado. Então o Senhor não esquece de você. Às vezes você está olhando assim, o preço que eu estou pagando está muito alto, está difícil. Tira esse fardo. Esse fardo não é seu. Coloca nas mãos do Senhor. Você é um canal. Você é um canal de bênção que o Senhor vai te usar. Então deixa Ele te usar. A obra do Senhor, ela não é pesada. Ela se torna pesada quando queremos fazer com a nossa força. Aí ela se torna pesada. Mas eu quero te dizer que você é um canal de bênção na vida das pessoas que o Senhor tem colocado à sua volta. Queria falar um pouco sobre, assim como nós, antes de conhecer Jesus, nós éramos pessoas mortas, e hoje uma pessoa que ela não conhece Jesus, ela é morta, ela não tem vida, porque as coisas dela, os pensamentos dela são terrenos, ela não pensa nas coisas do alto. O que adianta pensar nas coisas terrenas nesse mundo, sendo que para onde nós vamos é para a vida eterna, é lá no céu. Então, uma pessoa sem Jesus, ela é morta. Queria que você abrisse lá em João, capítulo 11. Isso que Deus falou comigo foi através do pastor Rubim. Nós sentamos ali, nós tiramos foto ali num lugar na Jordânia, na Cidadela. Pensa num lugar calmo, ventando assim, um lugar calmo. E o Rubim sentou ali e começou a ministrar essa palavra. E o Senhor começou a falar sobre a vida de Urias para mim. Ele gerou para mim falando assim, nossa, a lealdade desse Urias. Coração de Urias. Eu fiquei encabulado. Tudo que aconteceu com ele, ele ser leal até o final. Então essa palavra que Deus colocou no meu coração foi ali, naquele momento ali. E eu tenho meditado nessa palavra desde quando nós voltou da Jordânia. E tenho preparado ela tem 5 meses. E está acabando já aqui, já. Não sei como. Mas é assim mesmo. Então vamos lá. João capítulo 11, versículo 39. Jesus, né, chega diante do onde Lázaro está morto. Então vamos ler aqui. Tirem a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal. Nós sem Jesus é como isso aqui, irmãos, nós cheira mal. Nós, afastados do caminho do Senhor, nós cheiramos mal. Nós estamos perdidos. Nós estávamos como Lázaro aqui. Continuando, pois já faz 4 dias, disse-lhe Jesus, não lhe falei que, se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te peço, eu te agradeço, porque você sempre me ouve. 42. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois disso, disse, Jesus bradou em voz alta, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos. As mãos e os pés envolvidos em faixa de linho, e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus, tire as faixas dele e deixe ir. Vou chamar o deixe aqui só para... Acabou ainda não, só para ficar mais bonito. Deixa. Então, primeira coisa que aconteceu aqui, meu irmão, você sem conhecer Jesus, você sem Jesus, você está morto. Você não é nada. Marta chegou diante de Jesus e falou, Jesus, ele fede há 4 dias. Mas Jesus diz, tirai a pedra. O tirai a pedra aqui está falando o seguinte,
Está falando da minha vida, da sua vida. Vai de encontro àqueles irmãos que estão perdidos, estão mortos. Vai até eles. Fala do amor deles. Tira os cacos do meio do caminho para que ele possa conhecer Jesus. Para que ele possa vir até o meu caminho. Então Jesus, versículo 42. Então tirar a pedra. E Jesus disse: Lázaro, saia para fora. Jesus disse: Rodrigo, sai para fora. Jesus disse: Jonathan, pastor Jonathan, sai para fora. Marcela, sai para fora. Cristian, sai para fora. Sai para fora, estou te chamando. Sai para fora. Antes de eu conhecer Jesus, eu era como Lázaro. Morto, fedia, sem sonho, sem expectativa, sem planejamento. Preso nas minhas debilidades, nas minhas fraquezas. Nunca pensava que um dia poderia dar certo algo na minha vida, porque antes eu era morto. Mas um dia Jesus me chamou. Vem, sai para fora. Vem. Eu saí para fora. Saí como se fosse Lázaro. Com todas as minhas debilidades, os meus medos, as minhas fraquezas, todo amarrado, com os pés atados, as minhas mãos atadas, os meus olhos vendados. Não conseguia enxergar nada como é que era o reino de Deus. Mas Jesus disse: Jonathan, vai lá e tira as faixas das pernas dele. Marcelo, desata as mãos dele. Cristo, tira a venda dos olhos dele. Isso fala do corpo de Cristo, que muitas vezes nós aceitamos Jesus, mas continuamos a nossa caminhada travado. Sendo que Deus tem um propósito na minha vida, para que você avance. Mas não, estou travado. Mas um dia, você sai para fora, e você abre o seu coração, e você deixa a igreja, os irmãos te ajudar. Tira as faixas dele, desata as mãos dele, que as mãos dele falam da obra de Deus. Tira as vendas dos olhos dele, que as escamas do mundo possam cair, ele possa enxergar o reino de Deus. Quando você deixa, cada dia que passa, o Senhor vai fazendo a obra dele mais em você. Mas quantos irmãos que estão atados? Eu era um desses. Não avançava, era um crente banco. Fiquei muito tempo no banco. Mas um dia, eu entendi. Um dia eu reconheci que o que Deus tinha para mim era muito mais que isso. Além da nossa salvação, que é o mais importante. Mas Deus tem algo para cumprir na sua vida. E esse propósito vai se cumprir. Talvez hoje você está atado ainda. Suas mãos, seus olhos. Você não avança, você não cresce. Você não avança na obra de Deus. Mas um dia eu arrebentei essas cordas. E eu falei: Jesus, o que o Senhor tem para mim não vai depender de mim, mas vai depender do Senhor. Porque você sabe que eu sou fraco. Para mim estar aqui hoje, meu irmão, você não tem. Foi muito tempo. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Quanto tempo para mim preparar uma palavra? 5 meses. Quanto tempo? Eu não consigo dormir. Mas que seja feita a tua vontade. Porque as cordas que estavam no meu pé, ela foi arrebentada. Minhas mãos que estavam amarradas, que eu não conseguia fazer a obra de Deus, foi arrebentada. As escamas que tinham nos meus olhos, que eu não conseguia enxergar como o Senhor enxerga eu. Porque muitas vezes você olha para você e você se sente um cara como eu me sentia, com tantas debilidades, tantos medos, tantas coisas que te travam. Eu tinha muito isso. Medo de errar, medo de falar em público, medo de falar em microfone, principalmente. Mas eu quero te dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho. Quando Jesus falou: sai Lázaro, Jesus não falou: sai Lázaro e vai andando. Tirai as faixas do pé dele. O tirai fala da igreja, dos irmãos. Tira, ajuda. Como é que eu faço aqui? Quantas vezes, isso eu me lembro, quantas vezes eu liguei para o pastor Nil. Ele não está aqui hoje não,
Mas quantas vezes eu liguei para ele, Nil, como que eu vou dar a célula hoje? Eu não sei. Ele vinha e me dava uma palavra. Me ajudou muito, muito. Talvez para você seja coisa simples, mas para mim era muito difícil, muito difícil. Mas que seja feita a tua vontade. O pastor Jonathan me ligou uns dias antes dessa palavra. Como eu achei bom ele me ligar, perguntando se queria ajuda, se precisava de alguma coisa. Você não está sozinho, irmãos. Muitas vezes você pensa que você está sozinho. Aí você acha difícil. Acha difícil porque você quer fazer sozinho. Mas tem igreja, tem uns irmãos que podem ser um com você. Pode te ajudar na sua caminhada. Talvez você está com a proposta agora de ser um líder. Está com medo, não fique com medo. O líder está do seu lado. Se você precisar de ajuda, cole nele. Seja um com ele. Você não está sozinho. E uma vez que essas ataduras são arrancadas, meu irmão, você não guia pela sua vontade, mas pela vontade do Senhor. Porque é agora que Ele vai guiar os seus passos. É agora que Ele vai guiar a sua mente. É agora que Ele vai guiar os seus caminhos, para que você ande no caminho dEle. Eu quero te dizer algo. Tudo aquilo que tem sido a sua maior dificuldade, puxa na sua mente. O que tem sido a sua maior dificuldade? Vai se tornar o seu maior ministério, meu irmão. Creia nisso. Eu não avanço, eu não rompo, eu não ganho pessoa para Jesus. Ore, aquilo ali vai se tornar o seu maior ministério. Creia, deixa ser usado pelo Senhor. Deixa Ele te usar. Não olhe para você. Se eu for olhar para mim, irmãos, vocês não têm noção como eu estava ali passando mal. Eu tenho isso. Eu não sei até quando eu vou ter. Mas o Rubinho falou aqui, pede. E parou. Ele falou, só pede. Eu falei para ele, Senhor, o Senhor me conhece. Eu te peço. Me usa. Coloca as palavras na minha boca. Que eu só posso ser um canal de bênção ali, naquele lugar. O Senhor conhece as minhas debilidades, as minhas fraquezas. Mas não sou eu, Senhor, vai subir ali agora. Vai ser o Senhor através da minha vida. E assim, é o propósito que Deus tem para nós. É o caminhar que o Senhor tem para você. Você não está sozinho. Não ande sozinho. Não fique de fora do propósito. Não faça o que Davi fez. Quando todo mundo está unido. Quando todo mundo está na guerra. Quando todo mundo está jejuando. Quando todo mundo está servindo. Insira ali. Faça parte daquilo ali. Seja um com aquilo ali. Não fique de fora. Se você ficar de fora, meu irmão, nós somos presa fácil. E o diabo, ele sempre quer colocar ciladas na nossa vida, no nosso meio, para que você caia. Mas quando você está junto do corpo, quando você está junto com os irmãos, no mesmo propósito, na mesma unidade, você não vai ser presa fácil. E o Senhor vai cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida, que é algo precioso. Talvez tenha sua família que ainda não conhece Jesus e depende de você. Talvez as suas debilidades, você para pensar, eu não tenho coragem de falar isso com eles. Eu não tenho coragem de pregar para minha família. Comece a orar sobre isso, para que o Senhor quebre todo o jugo, tudo que tem te travado, tudo que tem deixado você deixar de avançar. E à medida, irmãos, que eu fui me encontrando com Jesus, eu estou vendo o crescimento. Talvez passo a passo, mas eu estou vendo Deus fazer o que eu era. Não que eu sou maior hoje, mas eu estou vendo. Mas é porque eu decidi arrancar as ataduras. Eu decidi desatar minhas mãos, tirar as escamas. Eu decidi. Falei, Senhor, eu estou aqui. Me usa. Me usa. E o Senhor está fazendo. Porque uma vez que você fala, Deus, Ele te usa, irmão. Tudo que você pedir para o Senhor, tome cuidado.
que Ele te usa, Ele vai te usar, Ele vai te dar. Não foi diferente comigo. Eu tenho pedido muitas coisas para o Senhor, e que eu possa ser usado para levar a palavra do Senhor, não sei como, mas que eu possa ser usado, não que seja de bruto, mas que o Senhor me dê um entendimento, a sabedoria mesmo da palavra. Eu tenho pedido isso ao Senhor, para que eu possa evangelizar, que eu possa levar a palavra do Senhor a todo canto. Irmãos, peça ao Senhor, não fique de pés atados. Lá em Mateus 6, não preciso de abrir, diz o seguinte, Mateus 6, 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Urias, ele buscou o primeiro lugar no reino de Deus. E eu tenho certeza que as demais coisas serão acrescentadas. Talvez essas coisas que você quer que sejam acrescentadas sejam aqui na terra. Mas eu quero te dizer, não é aqui. Vai ser lá. Por mais que você vai desfrutar do que o Senhor tem de melhor aqui para você, mas o melhor está por vir, que é lá no reino dos céus. Então busque primeiro, priorize as coisas do alto, as coisas de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas.